A SMV é uma iniciativa que visa a evolução do mercado, acreditando que o conhecimento de alto nível e gratuito é a melhor forma para alcançar grandes resultados. Então se prepare para receber muitos insights. Esperamos que você aproveite. Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é Marcos Custódio da WebPick. Primeiramente gostaria de agradecer ao SMV Brasil pelo convite de estar aqui com vocês e a todos vocês que estão assistindo a minha apresentação. Hoje eu vou falar um pouco sobre a evolução digital na indústria e como fazer com que você possa preparar o seu site para receber tráfego orgânico e incrementar suas vendas, incrementar a autoridade da sua marca, trazer novos negócios a partir da internet. Então, vou começar a minha apresentação neste momento. E o primeiro slide, eu quero fazer uma breve apresentação minha. Novamente, Marcos Custódio, sou especialista em tráfego orgânico e em tecnologia para o marketing. Tenho uma série de certificações relacionadas ao mercado e sou fundador da WebPick, a única ferramenta 100% brasileira. Nós somos os únicos no mercado de SEO. Nós documentamos o SEO para e-commerce e para sites, integramos eles com as principais plataformas de mercado e somos os únicos que oferecem chat e suporte em português para dúvidas relacionadas ao assunto. Primeiramente, eu quero falar para vocês um pouco sobre o que é SEO. Eu trouxe aqui o descritivo do Wikipedia e eu vou fazer aqui uma breve elaboração, desse argumento do que é o SEO. SEO nada mais é do que um conjunto de otimizações que você, administrador do seu site, deve fazer dentro dele para que ele atenda aos critérios dos buscadores, aos critérios de qualidade dos buscadores. Buscadores como Google, Bing, estão extremamente interessados em levar tráfego de qualidade para sites que mereçam esse tráfego. E eles, em primeiro lugar, têm a meta de entregar o melhor resultado de pesquisa para quem está fazendo aquela procura. O SEO nada mais é do que você otimizar o seu site para entregar o melhor resultado para quem estiver fazendo a pesquisa naquele momento. Existem milhares e milhares e milhares de pesquisas. O Google diz que 15% dessas pesquisas que são feitas na internet diariamente são pesquisas inéditas. Ninguém nunca fez. E saber trabalhar com essas tendências e com toda a estratégia de SEO vai levar o seu negócio a outro nível quando a gente fala sobre visibilidade, geração de tráfego e aquisição de novos negócios. Primeiramente, quero falar um pouco para vocês aqui da história dos buscadores. Lá em meados de 96, 95, até o início dos anos 2000, os buscadores mais populares da internet ainda eram muito pequenos. Haja visto um exemplo do KD, um buscador muito popular no Brasil. Eu diria que talvez tenha sido o primeiro buscador brasileiro. E esse buscador atualmente não existe mais. No passado ele foi comprado pelo Yahoo, que foi o Google dos anos 2000. O Yahoo já foi líder no mercado de buscas. E lá na sua fundação também, o Google, em 1996, começou a criar aí uma série de melhorias para entregar os melhores resultados para as pessoas que estivessem fazendo uma busca na internet. O conceito básico dos buscadores é entregar o melhor resultado para você que faz uma pesquisa. O buscador ele varre a internet como um todo e ele encontra milhões de sites e a função dele é mostrar para você nas listas que ele pode trazer os melhores sites nas primeiras posições. Entendam que todo esse processo do passado até esse momento que estamos, ele foi sendo aperfeiçoado e melhorado por uma série de profissionais, assim como eu. Todos esses processos, eles são baseados em testes. E no passado, uma série de coisas que funcionavam nesse aspecto, hoje em dia, são extremamente obsoletas. E dentro dessa apresentação, eu quero trazer para vocês
uma visão que seja muito simples, mas ao mesmo tempo também bem compacta de como fazer essa otimização dentro do nosso site para que a gente tenha a maior qualidade possível quando se fala em resultado de pesquisa. Primeiro de tudo, a gente tem que começar com as tendências. As tendências de pesquisa nada mais são do que indicadores que mostram numa escala de 0 a 100% como aquele termo de pesquisa foi pesquisado aí na internet ao longo do tempo. Estou trazendo aqui nesse gráfico uma análise dos últimos 12 meses do termo máquinas industriais. Vejam que esse termo ele oscila bastante, só que aqui em junho de 2014 nós tivemos o máximo dessas buscas, ou seja, de 0 a 100% do volume dessa busca, nós conseguimos um máximo desse termo. Isso vai variar de palavra por palavra. Vejam aqui, por exemplo, fabricação de embalagens. Em determinado momento, a gente quase não teve buscas para esse termo. E a mesma coisa vai acontecer aqui para produção sustentável. E quando vocês acessarem a ferramenta googletrends.com, vocês vão conseguir fazer uma pesquisa relacionando ao termo de vocês e entender se aquele termo ele tem ou não uma tendência. Ou seja, se pessoas estão buscando esse termo na internet no longo do tempo. As tendências de pesquisa elas são muito importantes porque elas ajudam a gente a entender se o trabalho que nós estimamos fazer vai trazer o resultado esperado. Mas a tendência de pesquisa não é o máximo do que a gente precisa fazer para conseguir aí um bom resultado de SEO. A gente precisa se preocupar com uma série de aspectos técnicos e aspectos de relacionamento, eu diria, para que o nosso site ele seja um site qualificado para as buscas lá dos buscadores. Como eu mostrei para vocês lá no histórico dos buscadores, o Google hoje é um buscador que concentra cerca de 98% de todas as buscas relacionadas à internet. E essa daqui também é uma ferramenta Google que te auxilia a entender um pouco de como as pessoas navegam sobre determinado termo. Lembrem-se, aqui nós estamos trazendo uma tendência de 0 a 100%. Ainda não é possível, até onde nós falamos aqui, saber qual é o volume de busca, quantas pessoas buscam esse termo. A gente vai ver isso nos próximos slides. Para esse ponto, pessoal, quando a gente fala das otimizações, de melhorar o nosso site na internet, ainda mais falando aqui para vocês que trabalham na indústria, algo, seja manufatura, ou seja, qualquer tipo qualquer tipo de nicho aí do segmento industrial, ter um site é extremamente importante para que você consiga ter aí novos negócios na internet. Alguns gostam de dizer que o site é o cartão de visita. Eu gosto de dizer que o site é uma ótima forma para que você traga pessoas para conhecer a sua empresa de forma rápida e estratégica. Por que estratégica? Se você tiver uma presença consolidada e atender a todos esses fatores relacionados à otimização do seu site, você não se torna tão dependente de campanhas patrocinadas, uma vez que campanhas patrocinadas são essenciais para o crescimento do nosso negócio. O SEO é um complemento disso, onde você consegue entregar o posicionamento da sua marca, você consegue entregar o seu site para pessoas que estão buscando sobre pesquisas que façam sentido para você, para o seu time de venda, para o seu time de marketing, etc. Só que sem pagar pelo clique. E aqui, pessoal, eu trouxe 4 itens importantes que a gente chama aqui dos pilares de SEO, para que você consiga entender como fazer a melhoria do seu site para que o Google entenda você como um site de extrema qualidade. A gente vai começar aqui com buscas de palavras-chave. Nos slides anteriores, a gente viu um pouco sobre a tendência de pesquisa e como aquelas pessoas buscam aquilo a partir do Google Trends. Esses dados, eles são obtidos a partir da WebPick.
a nossa ferramenta de SEO, que é capaz de mostrar para você qual é o volume de busca de determinado termo. Entenda, cada um desses termos vai ter um volume de busca diferente, vai ter uma demanda diferenciada. Por quê? Pessoas estão buscando esses termos de forma diferente, buscam de forma sazonal. E a gente tem que se preocupar com duas coisas aqui: a quantidade de buscas aproximada, e se você atende só determinada região, você pode filtrar isso para estados e cidades, para você entender quantas pessoas aproximadamente buscam isso dentro da sua cidade e quantos competidores você tem. Veja aqui os exemplos: máquinas agrícolas, 27.100 buscas aproximadas no Brasil, foi quando eu criei esse filtro pensando no Brasil, com uma competitividade baixa. Então, um ponto aí para fabricantes de máquinas. Agrotóxicos, 165 mil buscas aproximadas também no Brasil, com uma competitividade baixa. Tratores e colhedeiras, 9.900 buscas, também com uma competitividade baixa. Que a gente vai um pouco para o segmento automotivo, né? Por exemplo, a indústria de autopeças, aí com 165 mil buscas para o termo autopeças, também com uma competitividade baixa. Cabo de embreagem, 2.900 buscas, com uma competitividade média. E motor de carro, com 49.500 buscas, com uma competitividade também média. Ou seja, com a pesquisa de palavras-chave, você consegue entender a demanda do seu produto na internet, com base na quantidade de buscas, e também a complexidade, a competitividade que você terá nesse termo. Visando que quanto mais buscas você tiver e a competitividade mais baixa for, mais fácil você conseguirá esse resultado orgânico para o seu site. Então, o primeiro passo para que você atinja o sucesso na internet, não basta somente ter um site, né, publicado e compartilhar ele com a sua rede de contatos. Você precisa fazer com que o seu site ele cresça na internet, que ele seja popular dentro do seu nicho, dentro da sua comunidade. A pesquisa de palavras-chave vai direcionar quais serão as novas páginas, quais serão as publicações em blog, quais serão aí as novas fontes de entrada que você vai direcionar para o buscador quando alguém realizar uma busca. O buscador vai conectar vocês com base em volume de busca e competitividade. Além de analisar aqui outros temas, né, que são importantes também aqui para os fatores de SEO. E aí, tá curtindo? Espero que o conteúdo que você está assistindo agregue muito valor para você e para sua empresa. E se você conhece alguém que também precisa ver esse material, fica aqui o convite para que você nos ajude a divulgar a SMV para todo mundo, fazendo com que mais pessoas tenham acesso a tudo isso de forma 100% gratuita. Também quando a gente fala dos sinais sociais, que nada mais são do que publicações que você faz na sua rede pessoal ou na página da sua empresa, falando sobre um produto, um serviço, falando sobre a empresa. Só que os sinais sociais, eles são completos quando contém a URL da sua página dentro dessa publicação. Sinais sociais é uma forma do buscador entender se aquele site ele é realmente um site popular, se ele é um site que merece estar nas melhores posições. E para isso eu quero trazer algumas dicas para vocês, que sempre que vocês fizerem uma publicação nas suas redes sociais falando sobre a marca, insiram ali a URL da sua página, do seu site. Mas não façam isso apenas para home. Variem essas páginas, utilize várias páginas dentro do seu site. Fale sobre produtos, fale sobre serviços, fale sobre o máximo que você possa dentro dessas redes sociais, aliado a uma URL do seu site, para que o buscador ele consiga ter esse entendimento de qualidade. Outro ponto também é quando você for fazer essa publicação, você não faça somente no Facebook. Você faça em diversas redes sociais, estou dando alguns exemplos aqui como Twitter, YouTube, o Pinterest, porque dentro do Instagram a gente não consegue fazer esse tipo de sinal social nas publicações. Os links em publicações, eles não são clicáveis.
E o Pinterest é uma rede social que pode te ajudar bastante nisso. Um item que eu sempre coloco aqui, mas é um tanto quanto difícil, é a questão de viralizar os seus posts. Tente fazer isso de forma aliando micro-orçamentos alinhados para engajamento. Busque compartilhamentos das suas publicações com essas publicações patrocinadas e com a sua rede de contatos, amigos, familiares, pessoas da sua equipe. Faça com que o seu time seja seu principal fã nas redes sociais. E lembre-se, sempre que fizer uma postagem nas redes sociais, utilize uma URL do seu site, para que você dê também um caminho de tráfego para o seu usuário conhecer um pouco mais da sua marca. Da mesma forma que a gente tem os sinais sociais, a gente também tem as referências externas, que são links, hiperlinks dentro de sites de notícia, como G1, Exame, Pequenas Empresas, blogs do setor, se você é da indústria automobilística, sites que falam sobre carros, que falam sobre motores, peças, etc., podem fazer referência ao seu site como um fabricante. Sites de notícia também podem fazer referência para vocês. E o que nós chamamos aqui de diretórios locais, nada mais são do que as páginas amarelas da internet, também podem fazer esse tipo de referência para você. Um hiperlink nada mais é do que um backlink, né, uma referência externa, nada mais é do que um hiperlink dentro lá do site do G1, por exemplo. Lá nós temos, no site do G1, nós temos uma notícia falando sobre peças automobilísticas, e essa notícia, dentro dela, a gente encontra lá um link clicável, que ao clicar nesse link, eu sou direcionado para um site, perfeito? Este site, que é referenciado nessas publicações em diversos sites, ele ganha pontos de autoridade que ajudam o Google a entender se esse site é ou não de qualidade. E fazer essas referências ajuda muito você no dia a dia para tornar o seu site popular na internet. Eu trouxe também aqui algumas dicas importantes, como, por exemplo, se atentar na autoridade dos sites que fazem referência para você, tente fazer esse relacionamento com sites expressivos para o seu mercado, para que você consiga ser aí uma autoridade dentro do seu nicho. Busque também fazer um mix dessas referências, né? Tente conseguir o máximo de domínios possíveis e evite sempre ficar repetindo essas notícias dentro do mesmo site, porque você não vai conseguir atingir o mesmo público e o buscador não vai entender isso como crescimento, ele vai entender isso como você está inflando esse potencial dentro de um único canal. Use o texto dos hiperlinks, né, aquele textinho que é clicável no momento que a gente está dentro do site, com as palavras-chave que são importantes para o seu negócio, aquelas que você definiu no começo da sua estratégia. Evite fazer links automáticos e fora do contexto do seu site, ou seja, se você é da indústria automobilística, se você trabalha na indústria agro, por exemplo, tentem referências de canais que falem sobre o seu assunto e não sobre sites que não tenham aí nada a ver sobre o seu contexto. E evitem também muitos links apenas para home. Lembre-se, seu site é muito grande, você precisa fazer com que seu site ele seja visto de maneira grande também, ou seja, não direcionar apenas essas referências para a home dele. Aqui eu trago um exemplo para vocês que, trazendo essa visão apenas de referências e de pesquisa de palavras-chave, um site que a gente saiu de 0 acesso, um site novo, a 789 acessos por dia orgânico, ou seja, sem pagar R$1 pelo clique. Esse aqui é um site do segmento de marketing, de um mercado relativamente competitivo, que seguindo essas estratégias a gente conseguiu crescer o tráfego de maneira muito simples dentro de um curto período de tempo, aí, aproximadamente 4 a 5 meses. Um outro item importante, pessoal, é vocês cuidarem da qualidade do seu site. Não somente no aspecto visual, não somente se aquele site é responsivo ou não. Mobile friendly é uma atualização que já se passou e o buscador, o Google, ele espera que todos os sites sejam assim. Mas também que você tenha
a arquitetura de SEO alinhada e otimizada para esses buscadores. Entenda, a forma com que vocês desenvolvem, com que vocês fazem o seu site, ela é vital para que você tenha o sucesso do lado do buscador, ou seja, para que o buscador considere um site extremamente importante. Usar imagens grandes e pesadas não é algo muito bom, que você precisa tomar alguns cuidados. Garantir que todos os links do seu site, ao serem clicados, eles não levem para uma página 404, é muito importante. Então, garantir com que essa auditoria técnica ela esteja pronta, esteja ok, é muito bom para que você mostre a qualidade para o buscador. E, recentemente, o Google fez uma atualização relacionada a tempo de carregamento e velocidade, a forma com que você entrega o conteúdo para quem está buscando isso, e a forma com que você entrega o conteúdo para quem você está buscando e a forma com que o seu site carrega. Você que está assistindo minha apresentação agora, com certeza já deve ter tido alguma dificuldade para carregar algum site quando você está numa rede limitada, um 3G, aqueles Hs que aparecem no nosso celular. Então, o Google ele quer que o site ele carregue com agilidade em qualquer conexão. E para isso a gente precisa tomar alguns cuidados. É o conhecido Web Vitals. E dentro disso, eu vou trazer aqui 2 cases, né, pensando nessas otimizações. Quando a gente melhorou o tempo de performance, tornou esse site mais rápido, tornou a arquitetura de comunicação extremamente alinhada para o SEO. Antes da Black Friday do ano passado, nós conseguimos atingir esse resultado dentro de um e-commerce também que começou do zero. 150 mil de receita em um único mês, um trabalho iniciado em maio, 100% relacionado à performance. Da mesma forma, um site do segmento de venda de veículos, onde nós fizemos essas implementações de tempo de carregamento aqui no período de Covid e conseguimos quase que triplicar a quantidade de acessos desse site apenas com essas mudanças de performance. O que eu quero mostrar para vocês, pessoal, é que trabalhar esses conceitos de SEO, trabalhar esses pontos importantes visando tempo de carregamento, experiência do usuário, referências em outros sites, referências sociais, vão trazer mais cliques e mais impressões para o seu site, de forma que você não precisa pagar por esse acesso, por essas visualizações. O SEO é uma ferramenta fundamental para qualquer segmento que almeje trabalhar na internet. E ter o SEO alinhado ao seu negócio é extremamente útil para que você consiga fazer as suas campanhas de marketing digital funcionarem de acordo com a sua expectativa. As apresentações que vocês viram até aqui, todas elas acabam sendo direcionadas para como se comportar dentro da internet. A minha apresentação, ela te mostra um pouco de como você pode crescer trabalhando essas estratégias relacionadas à internet. No final do dia, pessoal, a gente precisa tentar atingir um nível de citações, um nível de otimização alto, e para que a gente consiga manipular todos esses fatores, a gente precisa de um recurso de auditoria, como a WebPick. Nós trazemos todas as informações em uma única dashboard, facilitando a visão aí de quem está interessado nesse crescimento orgânico. A minha apresentação fica por aqui. Aqui estão todos os meus contatos. Convido vocês a acessarem o site da WebPick para conhecerem um pouco mais sobre o nosso negócio e eu fico à disposição. Agradeço mais uma vez ao pessoal do Client Hub, ao SMV Brasil e a todos vocês que estiveram aqui na minha apresentação. Até logo! Espero que o conteúdo que você acaba de assistir aqui agregue muito valor para você e também para sua empresa. E se você conhece alguém que também precisa ver esse material, fica aqui o convite para que você nos ajude a divulgar a SMV para todo mundo, fazendo com que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo 100% gratuito.